Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Juliano, CEO da Construtora Prósperos. E hoje nós vamos ter um assunto um pouco diferente do que a gente trata aqui no canal. Nós vamos falar sobre manutenções em escolas. É um pouco diferente porque aqui a gente está acostumado a tratar sobre construção, reformas dentro de casas ou ainda construções de casas e assim por diante. Mas hoje nós vamos tratar sobre este assunto, que é um assunto um pouco diferente, que nós recebemos alguns pedidos de alguns antigos clientes que nós temos. Então, se você se interessa por esse vídeo, se você quer chegar até o final, se você quer saber o que vai acontecer nesse vídeo, fica com a gente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa seu comentário para que a gente faça o próximo vídeo para você, tá bom? Vamos lá! Pessoal, hoje o assunto é manutenções em escolas, manutenções prediais em escolas. Então, só para que vocês entendam um pouco, não a nossa construtora, tá? Não a Construtora Prósperos, eu comecei na área da construção civil através de manutenções escolares. E isso me deu muito conhecimento, muito engajamento para a gente conseguir tratar de assuntos delicados dentro da obra. Mas quando eu parei de trabalhar na área de manutenções escolares, montei a Construtora Prósperos, as manutenções acabaram ficando para trás, já que o volume financeiro não compensava dentro da construtora mais. Mas a gente ainda tem clientes ou amigos, porque a gente não trabalha mais com isso, que começaram a fazer pedidos sobre diversas situações que a gente resolvia para eles dentro das escolas. Então nós decidimos fazer um especial escolas. Esse especial terão alguns vídeos, nós vamos colocar na nossa playlist lá, especial escolas, e vocês... As dicas não servem só para escolas, servem para todo mundo, mas esses são problemas rotineiros que acontecem dentro das escolas. E hoje é dia da gente falar disso. Tô esquecendo. Óculos, né? Cabra vai ficando velho, vai ficando sem enxergar nada. É osso a coisa, viu, pessoal? Não envelhece não, viu? Senão, ó, óculos. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de como manter a pintura da escola por mais tempo. A gente sabe que os ambientes escolares, principalmente de escolas municipais e estaduais, são enormes. Existem escolas estaduais que são verdadeiras cidades. E tem uma quantidade de salas gigante. Então isso é um problema recorrente dentro das escolas. O diretor, ele recebe uma verba, normalmente essa verba é pequena, e ela vem diminuindo, não sei bem porquê, não vamos entrar na política, mas o diretor quase nunca consegue pintar as escolas. E eles nos perguntavam como fazer para essa pintura que levou tanto tempo para fazer, que custou tão caro. Como é que ele consegue fazer essa pintura durar mais? Então vamos lá. Diretor, diretora, é para vocês esse vídeo hoje, hein? Vamos lá. A primeira dica é, vamos fazer a definição certa de material, para onde vai ser utilizado. Então vamos lá. A gente tem tintas PVA, acrílica, a gente tem tinta esmalte e a gente tem verniz. São basicamente esses 4 produtos que são utilizados dentro das escolas estaduais e municipais. E eu estou falando dentro das estaduais e municipais porque existem outros tipos de tinta, epóxis, vernizes diferentes, mas em função da gente ter uma determinação do FDE ou dos órgãos que regulamentam as manutenções dentro das escolas, normalmente são esses produtos que são utilizados. Então vamos lá. Primeira dica. Usar o material certo no local certo. Se você vai comprar uma tinta PVA, que é a tinta mais barata, ela não é uma tinta lavável, tá? Isso é normal. Quando muitas vezes o diretor ou o prestador de serviço desse diretor não tem todo o conhecimento do mundo, vai na casa de tinta, compra uma tinta mais em conta, porque as tintas PVA elas são mais em conta para pintar áreas que tomam chuva. Não pode. Tinta PVA tem que ser usado em áreas que não requer lavagem ou não requer
ou que não toma chuva. Por exemplo, o teto de uma sala de aula. O teto de uma sala de aula você pode pintar com tinta PVA, porque, a não ser que tenha uma infiltração, essa área não vai molhar. Já a tinta acrílica, ela é utilizada para áreas externas. Então, tinta PVA, tinta acrílica. Mas também não é toda tinta acrílica que você consegue usar bem em áreas molhadas. Tem que conversar com o dono da loja, enfim, com a pessoa que for te atender, ou ler a instrução do fabricante, porque existem algumas tintas acrílicas que resistem melhor à água, tá? Mas normalmente tinta acrílica resiste à água. Temos também a tinta esmalte. Essa tinta esmalte é muito utilizada em ferragens, então porta de ferro, corrimão. E tem muito diretor e diretora que ainda faz o barrado da sala de aula com tinta esmalte. Por quê? Porque ela é uma tinta, além de 100% lavável, é uma tinta que tende a durar mais. E o outro produto é o verniz. Bom, o verniz, neste caso, é verniz de madeira. Então, para a gente utilizar nas portas de madeira, nos bancos de madeira, que eles vão ficar em áreas externas, áreas molhadas, o verniz, depois da segunda, terceira demão, ele segura bem essa questão de madeira. Então, banheiros, por exemplo, onde o diretor ou diretora não quer usar tinta esmalte nas portas, ou não quer colocar porta de alumínio, mas o possível de colocar nesse sentido é o verniz, tá? Então, a primeira dica é utilizar o material correto no local correto. A segunda dica é a remoção da tinta antiga. Pessoal, são coisas simples, mas a gente vê frequentemente dentro das escolas, ou via frequentemente dentro das escolas, que você vai, por exemplo, pintar um corrimão. Quando você chega lá para pintar o corrimão, você percebe que tem 2, 3, 4 camadas de tinta ali. O que vai acontecer? Você não sabe se essa tinta está descascando, se ela está boa, se ela está ruim. Quando você passa a tinta por cima, não tem como garantir que essa tinta vai ficar lá. Porque se a base de baixo estiver soltando, a tinta nova vai soltar também. Então é muito importante passar uma espátula, tirar a tinta velha, é claro, se ela estiver fixa, tudo bem, estiver firme, tudo bem, e lixar. O lixamento, ele não é só para retirar a tinta velha, mas também para criar um ponto de aderência na tinta nova. Então, toda vez que você vai colocar uma tinta em cima de uma superfície que está suja ou que já foi muito usada, é importante lixar e tirar o resíduo para que a tinta nova impregne de fato no ambiente antigo, que ela entre de fato no ambiente antigo. Isso serve para a parede também. Então é muito normal a gente chegar em escolas e ter 2, 3 camadas de tinta nessa parede. Se tiver firme, tudo bem, uma quebradinha de lixa, segue a vida. Se estiver soltando, tem que tirar, pessoal. Não tem alternativa, tem que tirar. Uma terceira dica são o fechamento dos buracos. Então vamos lá. Eu vou vir com um rolo, e isso a gente já escutou muito. Então você pergunta, às vezes, para a pessoa, não tem muito conhecimento, tampa os buracos da parede ou só passa o rolo de tinta? Passa só o rolo de tinta. O que acontece? Quando você não tampa os buracos da parede, essa tinta, ela entra nesse buraco, ela não seca da maneira correta e ali cria um ponto onde essa tinta vai sair. No momento que essa tinta sair, começa a descascar o resto da parede. E a questão é justamente essa. Se hoje o vídeo, as dicas são para fazer a pintura da escola durar mais, não tem jeito, pessoal. Tem que tampar esse buraquinho para poder passar a tinta antes. E aí a quarta dica é com o que tampar o buraco? Porque também tem essa questão. A gente tem massa PVA, acrílica, a gente tem massa plástica e a gente tem uma massa chamada F12 que é para madeira. Então, a massa PVA, aonde você passa tinta PVA, ou seja, a massa PVA não pode ser utilizada em áreas molhadas. Não pode usar a massa PVA em banheiros, em cozinhas, em áreas externas. Não pode, ela solta, tá? Ela esfarela.
a massa acrílica para ser utilizadas em áreas molhadas, banheiro, cozinha, áreas externas. A massa plástica a gente usa para portas de ferro. Eu cheguei na escola uma vez e existiu uma tentativa de assalto na diretoria, a porta era de ferro, e o bandido ele fez um furo na porta. Então o que nós fizemos? Como o diretor naquele momento estava com pouco recurso, nós passamos massa plástica neste furo, lixamos e repintamos a porta. Claro, o certo é trocar a porta, o certo é colocar uma haste de ferro para segurar esse furo, mas era o que deu. Então, se você precisa fazer um remendo rápido, a massa plástica em áreas de ferro resolve muito bem. E depois você lixa, passa uma tinta de novo e acabou o problema. Vai se manter por muito tempo. A massa F12 de madeira, ela é um produto muito parecido com as outras massas acrílicas, então, só que para madeira. Então, toda vez, por exemplo, a mesma coisa da porta de ferro, você teve um furo na porta de madeira, ou o batente da porta, ele não ficou juntinho, você tem um prego que foi colocado, então o que você vai fazer? Você vai comprar essa massa F12, vai passar essa massa F12, tem várias cores, você vai escolher na tonalidade certa da porta, o que se aproxime mais, vai passar, lixar e envernizar de novo. Então massa PVA, massa acrílica, massa plástica e a massa F12 para madeira, tá bom? A quinta dica, infiltração, ou seja, não passar a tinta em locais que vocês estão vendo que tem alguma infiltração. Isso é muito recorrente em áreas externas ou perto de banheiros. Então, a gente percebe um mofo, percebe que a parede está preta, percebe que a parede está úmida, mas a recomendação é pinta, não pode. Diretor, diretora, vai jogar o dinheiro fora. Precisa primeiro cuidar dessa parede. Nunca passar tinta em cima de infiltração. A tinta vai soltar. Ela vai soltar inteira e você vai perder todo o dinheiro. E o pior, ela não vai soltar só na área que está infiltração, ela começa a soltar toda e vocês vão perder uma fortuna de dinheiro. Pessoal, você que chegou aqui agora ou está aqui com a gente até esse momento, já estamos na quinta dica, temos mais 5. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e um pedido meu. Deixe o seu comentário, diga pra gente qual é o próximo vídeo que você quer. É importante que você nos fale aquilo que mais interessa para você, seja para a escola, para casa, não importa o que, aquilo que mais seja relevante e significativo para você, tá bom? Vamos para a sexta dica. Tinta de qualidade. Olha, existe um monte de tinta de marcas desconhecidas e talvez isso nem fosse o problema, porque talvez a tinta fosse até boa, ou seja até boa. O problema é que a gente tem tintas recondicionadas. O que são tintas recondicionadas? As pessoas compram a tinta, por exemplo, várias tintas brancas de várias marcas, sobras das indústrias, juntam tudo num balde só, colocam produtos para serem selantes, para secagem mais rápida e assim por diante, e vende essa tinta com outro nome. E aí é que está o problema. Essa tinta não seca, essa tinta tem produto químico que agride o nariz. E para você, diretor de escola, diretora de escola, a gente tem uma situação ainda mais grave, o cheiro. As tintas de linha de qualidade, ainda que tenham um pouco de cheiro, esse cheiro que exala não faz mal para as crianças. Essas tintas recondicionadas, os produtos que eles usam, fazem muito mal para as crianças. Essas tintas, elas têm uma capacidade de destruir o sistema respiratório das crianças se ela ficar respirando isso por muito tempo. Então, muito cuidado, porque além de você ter que repintar a escola e gastar mais dinheiro, você vai prejudicar a saúde das suas crianças. Então, assim, contratou o prestador para fazer a pintura da sua escola, pergunta para ele qual marca de tinta que ele vai usar. Se a senhora nunca ouviu falar, senhor nunca ouviu falar dessa marca de tinta, vai na internet e pesquisa. Hoje em dia a internet tem tudo. Vai na internet e pesquisa essa marca de tinta. Tenha certeza que ela é uma marca de tinta
que cuida das pessoas da onde o local onde ela foi pintada. Então, cuidado, isso é muito importante. 7ª dica, não misture materiais. Então, por exemplo, você tem um barrado de tinta esmalte na sala de aula. Não adianta você querer passar tinta PVA em cima do esmalte. Não adianta, vai soltar. Existem técnicas para usar materiais diferentes junto com outros materiais. Então, a tinta esmalte, eu vou passar em cima dela uma tinta acrílica, uma tinta PVA ou assim por diante. Existe técnica para isso. Então, é melhor não permitir que isso aconteça, porque vocês vão jogar dinheiro no lixo. O processo para isso acontecer é caro, é trabalhoso, é delicado e requer mão de obra extremamente especializada. Então não coloque materiais diferentes juntos, não misture materiais diferentes. De novo, vou dar o exemplo. Não misture no barrado das salas de aula, que tem normalmente tinta esmalte, não entra com tinta PVA. Vai acabar, a tinta vai sair e vocês vão ter problema, tá bom? 8ª dica. É também muito normal escolher a tinta mais barata para o muro externo da escola. Vocês sabem disso, né, diretor, diretora? Compra qualquer tinta para pintar o muro só para ficar bonitinho, para a comunidade ver. Legal. Aí o prestador de serviço vai lá, sob sua orientação, sob sua ordem, e compra uma tinta PVA, que é a mais barata. Essa tinta vai começar a descascar. E aí vai ficar pior a emenda do que o soneto, porque todo mundo vai ver que a senhora acabou de pintar o muro e já está descascando. E aí a comunidade vai perguntar para a senhora, para o senhor, escuta, que tinta você usou? Você pode até ter usado uma tinta de qualidade, né? Não vou ficar dando nome aqui, mas uma tinta de qualidade. Mas se usou tinta PVA em área externa, vai soltar. Então quando a gente passa na frente das escolas e vê aquela tinta mais puidinha, uma tinta mais apagadinha, que está soltando, é isso, é a utilização de tinta PVA em muros de área externa. Não façam isso, essa tinta vai sair e vocês vão gastar mais dinheiro. A 9ª dica, e isso os diretores conhecem de trás para frente, é utilização de tinta lavável no barrado das salas de aula. A questão é, essa tinta lavável precisa ser obrigatoriamente tinta esmalte? Não. Vocês podem comprar uma tinta acrílica, 100% acrílica, de qualidade, de uma marca boa, e vocês vão conseguir ter essa tinta lavável. Veja, quando vocês pintam a casa de vocês, na sua maioria, vocês utilizam tinta de qualidade, não utilizam? E quando a criança vai lá, um filho, um neto, um amigo, risca, com um paninho vocês não conseguem tirar? Então, isso é uma tinta acrílica de boa qualidade. Então, ao invés de usar a tinta esmalte, que só vem em galão de 3.600, em latinha de 3.600, que custa muito caro, você pode comprar uma lata de 18 litros de uma tinta boa, acrílica, lavável, e você fazer o barrado com essa tinta. Então, é importante que seja feito o barrado para a tinta durar, mas você pode usar uma tinta acrílica de boa qualidade. E a 10ª dica é uma dica chave. Todo mundo, quando vai comprar tinta, escolhe uma cor independente se essa cor é de linha ou não. O que quer dizer uma cor de linha? É a cor que sai da fábrica e vai para todas as lojas igual. Já faz muitos anos foi desenvolvida as paletas de cores diferentes. Então você vai numa loja de tinta, escolhe dentro da paleta de cor e fala, quero essa cor. Então ele vai pôr na máquina uma base branca, pigmento, vai bater e vai dar a sua tinta. Muito bem. Toda vez que você escolhe uma tinta que a gente chama de tinta preparada, que é essa tinta batida na máquina, acontece uma série de coisas que nunca mais você vai conseguir acertar a tonalidade dessa tinta. Vou explicar. Quando a tinta bate, quando a máquina bate essa tinta, ela tem uma rotação, que ela faz este movimento com a lata. Se a rotação estiver errada, ela está batendo a tinta errada, a tinta não vai ficar homogênea, você nunca mais, em outro lugar nenhum, vai conseguir a mesma tonalidade. Ou,
quando o bico da máquina está sujo, porque dentro dessa mesma máquina ele faz várias tonalidades, do preto ao clarinho. Então, se esse bico estiver sujo, cair um pouco de cor de uma outra tinta, o mesmo problema. Nem nessa loja, nem em loja nenhuma você vai conseguir a mesma tonalidade para você dar retoque. Mas vamos lá, vamos supor que você comprou 10 latas de tinta no mesmo lugar, comprou a tinta que você queria, tudo bem, vamos lá. Acontece o seguinte, essa tinta que é batida na máquina, ela não tem a mesma qualidade de segura na parede como uma tinta que vem da fábrica. Vou explicar. Esse pigmento que é colocado, quando ele não é bem batido, ele como se ele descolasse da tinta primária. É claro que isso não dá para ver, mas você passa a tinta na parede e você corre o risco de ela descascar. Muitas vezes essas tintas batidas, você tem que fazer uma série de preparo nessas paredes para passar essa tinta. Então, por uma questão de custo e de qualidade do material que você vai aplicar, porque as tintas preparadas são infinitamente mais caras, procure tintas na cor de linha, onde você vai encontrar em qualquer casa de tinta a mesma cor, com a mesma tonalidade, feito tudo direitinho. Isso vai garantir que a sua escola, se você precisar ter um retoque, vai ter a mesma cor, que a tinta não vai soltar da parede e assim por diante. Pessoal, não estou falando que tinta preparada é ruim, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando ela não é bem preparada, bem misturada, pode trazer problema, tá bom? Pessoal, essas foram 10 dicas de como pintar e de como fazer a sua pintura da escola durar mais, durar muito mais. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem a sua opinião e esse é um dos vídeos do Especial Escolas. Espero que tenham gostado, fiquem com a gente, até a próxima!